E chega em casa, a criança fala assim, a família pergunta, né? E aí, o que foi que você aprendeu hoje? Nossa. Eu brinquei. É. Foi legal, eu brinquei, eu aproveitei, foi divertido. Não façam isso. Mas olha, de fato a criança brincou e ela está aprendendo dessa forma. Ou então, às vezes, quando a gente está numa reunião de família, e aí pela criança estudar várias horas, fala assim, esse é típico. Traduz isso aqui para mim em inglês. Não faça isso, não é assim Fala que inglês funciona. agora para mostrar para o tio que você já sabe. É uma pressão enorme. Vamos visitar a madrinha, a avó aqui. Chega lá, olha, a Maria está estudando no ensino bilíngue, está aprendendo. Então fala inglês aí. A criança vai travar. A situação não é uma situação real de comunicação. Ela está sendo literalmente exposta ao processo. Oi, pessoal, eu sou Eliane Nóbrega e trazemos mais um episódio desse projeto que discute questões de pais e mães lidam diariamente ao educar os filhos. Nós sabemos que o domínio de um segundo idioma é fundamental, mas é cobrado muitas vezes ao longo da vida, porque seja pelo mercado de trabalho ou viagem de férias ou uma leitura acadêmica. Aprender um novo idioma, ainda criança, oferece vantagens que vão além da fluência em uma segunda língua. Alguns acreditam que aprender outro idioma é mais fácil na infância, mas será que isso é verdade? Tem uma melhor idade para começar? Será? E quais os outros benefícios cognitivos para uma criança em ser bilíngue? Para responder todas essas questões e muitas outras, estamos aqui com Eduardo Albuquerque, que é supervisor bilíngue do Colégio CBV, e também com Emily Oliveira, que é consultora acadêmica da Macmillan Education. Sejam bem-vindos, eu tô cheia de dúvida. Preparem-se. Para começar, tem idade ideal para começar a estudar inglês, Emily? Quanto mais cedo, melhor. O ideal até dentro do ventre materno mesmo. Estudos mostram que Estudos mostram que crianças, antes do primeiro ano de vida, têm já um reconhecimento dessas características de sotaques e de línguas diferentes, quando os pais falam mais de uma língua dentro de casa. E nós temos muitas vantagens para se aprender um segundo idioma desde cedo. Primeiro é que não temos medo, não temos barreiras, né? Os alunos aprendem sem inibição, de forma muito lúdica, o que não acontece tanto com alunos adultos, por exemplo. Pois é, quando é adulto a gente fica com aquele medo, aquele receio de errar, medo do erro. de se expor, de ser julgado, e tudo isso acaba atrapalhando, né? No processo de aprendizagem. Mas as aulas, quando os alunos são mais novos, as aulas precisam ser muito lúdicas, justamente para que eles criem esse interesse e eles não têm medo, não têm receios, né? Outro ponto é que até um certo período da vida, eles têm uma atividade cerebral assim, que absorve bastante. Então, por exemplo, por isso que é comum a gente falar até que os alunos mais novinhos absorvem um novo idioma ou qualquer outra habilidade como uma esponja, mas isso se dá justamente por conta dessa alta atividade, dessa alta receptividade quando são estimulados. Então, isso acontece durante a primeira infância, a segunda infância, mas quando os alunos chegam ali perto dos 12 anos de idade, 12, 13 anos, acontece um processo chamado poda. É como uma poda de árvore mesmo. Sim. Então, tudo o que não foi estimulado até aquele ponto é eliminado. Nossa. E tudo que foi estimulado é fortalecido. Então, é por isso que nós dizemos que é mais propício se aprender algo novo, principalmente um novo idioma, até essa idade. Não significa que nós não vamos aprender nada após os 12, Sim. 13 anos. O nosso cérebro é plástico, né? Ele aprende e reaprende. Mas é muito mais fácil quando nós somos estimulados desde novinhos. Você falou da importância do lúdico, né, no aprendizado. Qual é o diferencial de ferramentas para ajudar, para fortalecer, para contribuir com esse lúdico com os pequenininhos? De fato, a gente não pode esquecer que estamos lidando com crianças. Né? Isso. Criança precisa brincar, é um direito da criança. Então, de fato, o idioma ele funciona como uma ferramenta, basicamente, ali de comunicação mesmo, sendo português ou língua inglesa, tá? Não existe diferença nesse momento aí, que as crianças estão brincando, literalmente. Então, o idioma vai ser um código, Isso. tá? Eles não dizem assim, agora eu tô falando inglês e agora eu tô falando português. Isso acaba se misturando. Exato. Daí o que a gente vai fazer é, de fato, potencializar o uso da língua inglesa, incentivando, utilizando. Seja na brincadeira, por exemplo, a gente está falando sobre cores, não é? E daí tem quadrados pelo chão, a gente precisa pular em cima do quadrado que a gente está falando a cor corretamente. Então, a gente está utilizando o idioma na brincadeira, entende? Não importa aí, basicamente, na cabecinha da criança, se você está falando inglês ou português, para ela
Tudo é língua. Tudo é língua. Eu sei que alguns pais têm a preocupação com a língua materna. Será que aprender uma segunda língua, ela nem sabe o português direito, eu já vou ensinar o inglês, o francês, o espanhol, uma segunda língua? Isso não vai causar uma confusão na cabeça da criança? Não. Esse é um dos maiores mitos sobre bilinguismo, né? Existe uma área no cérebro que é o córtex pré-frontal, que é uma área responsável pelo foco, organização, pela capacidade pela flexibilidade. E quando nós falamos mais de uma língua, nós estamos sempre trocando esses códigos no cérebro, estamos exercitando justamente essa área. Então, às vezes, por exemplo, as crianças chegam em casa depois de passar um dia na escola, sendo muito estimuladas, e elas chegam e falam, Mummy, eu preciso de some water. Porque a criança ouviu isso durante o dia. E os pais assim, nossa, meu filho, minha filha não está confundindo as línguas. Mas esse é um processo natural de qualquer pessoa que fale mais de um idioma. Isso acontece naturalmente. Às vezes você está falando e esquece uma palavra. Ou então usa uma palavra que ele se sente confortável dentro daquele uso, né? Daquele uso do dia a dia. Então, às vezes até dizem, a criança bilíngue é mais inteligente. Não, é porque ela exercita o cérebro mais do que alguém que não aprende uma segunda língua desde cedo. E a gente não pode levar em consideração o seguinte, que às vezes a criança chega em casa depois de um dia na escola, aprendendo, de fato, né? Muita exposição. E chega em casa, a criança fala assim, a família pergunta, né? E aí, o que foi que você aprendeu hoje? Nossa. Eu brinquei. Foi legal, eu brinquei, eu aproveitei, foi divertido. Não façam isso. Mas olha, de fato a criança brincou e ela está aprendendo dessa forma. Ou então, às vezes, quando a gente está numa reunião de família, e aí pela criança estudar várias horas, foi assim, esse é típico. Traduz isso aqui para mim em inglês. Não faça isso, não é assim Fala que inglês funciona. agora para mostrar para o tio que você já sabe. É uma pressão enorme. Vamos visitar a madrinha, a avó aqui. Chega lá, olha, a Maria tá estudando no ensino bilíngue, tá aprendendo. Então fala inglês aí. A criança vai travar. A situação não é uma situação real de comunicação. Ela está sendo literalmente exposta ao processo. Então, ela precisa estar confortável para que ela possa, de fato, utilizar o idioma. Isso, e usá-lo. A gente tem experiências, por exemplo, com famílias que, principalmente no período de adaptação, né, às vezes muda do ensino regular para o ensino bilíngue, e daí eles chegam na escola e as famílias ficam super, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Ele vai ficar triste, algo tipo, quando os pais saem dali, da porta da sala, acabou. Já vira chave, já está utilizando o idioma, já está brincando, já está se conhecendo, sabe? Interagindo sempre, é um foco que a gente traz, uma interação dentro do idioma. Lógico, isso vai acontecendo de forma gradativa, sendo que a partir do momento que a criança, de fato, se sente confortável com o uso, a mágica acontece. Eu imagino que é um desafio, né? Obviamente é um desafio para quem trabalha com educação. Mas como vencer esse desafio de realmente incentivar o inglês e outras línguas também estrangeiras na nossa rotina? Bom, eu acho que o primeiro passo nesse sentido, se a gente pensar em trabalho em casa, por exemplo, é que os pais conheçam os materiais que os filhos estão usando. Então, entender assim, o meu material, o que é que ele vai trazer de estímulo para o meu filho? Assim, às vezes, materiais têm componentes digitais, por exemplo, como jogos, como o próprio conteúdo em áudio e vídeo para a criança. Então, um primeiro ponto é entender sobre esse material. Outro ponto é trazer estímulo para a vida deles, assim, vídeos, histórias, livros. Hoje em dia é muito mais fácil se encontrar livros em outras línguas, tanto na cidade quanto online. É super interessante também a ideia da família entender que quando a gente está utilizando o idioma, de fato a criança está estudando no ensino bilíngue, sabe, praticando de fato o idioma. Como a Amy falou, existem diversas formas, basicamente, que a gente vai trabalhar com o idioma, mas é algo muito prático. Sabe, algo que está no dia a dia da criança. Por exemplo, a criança vai dormir. A mãe pode chegar, good night, or I love you, good morning, are you hungry? Sabe, com vocabulário basicamente que a criança já vem aprendendo aí, que já conhece. Se a família sabe as cores, trabalha com as cores, sabe os números, trabalha com os números, conhece os animais, trabalha com os nomes dos animais, entende trazer para a vivência da criança aquilo que, de fato, a família já possui, que está sendo dado em sala de aula. Geralmente, as famílias acompanham isso. E reforçar sempre o lado positivo também. Aí, eu vou contar uma história para vocês, basicamente, o que foi que aconteceu. Recebi uma mãe que falou, Eduardo, eu tô com um problema porque, de fato, eu não consigo entender como é que funciona. E porque inglês, para mim, sempre foi algo muito complicado.
Na escola eu nunca aprendi, eu só escutava aquele da professora e nunca entendi. Então, tipo assim, eu chego em casa, o nome fictício, tá, pessoal, por favor. Eu chego em casa e o Pedro chega assim e fala, olha, hoje tem atividade. Eu vou olhar aquilo, eu não entendo. Eu falo, não entendo. Tipo, não dá, muito difícil, nunca consegui, mas eu preciso que ele aprenda. E eu falo pra ele que é super importante, então ele precisa aprender. E aí? E às vezes isso gera até um próprio bloqueio na criança, porque quando o pai diz, é muito difícil, ele acaba transferindo isso para a criança. E a criança vai criando, como a gente disse, eles absorvem muita coisa, eles ouvem, eles internalizam. Então, se aquilo é repetido constantemente, nós estamos reforçando uma dificuldade. Um ponto negativo. E daí, se a criança entende que a mãe, que o pai não precisou da língua inglesa para chegar na posição que está, a criança entende. Sabe, tipo, minha mãe não precisou, então isso quer dizer que eu também não preciso? Entende? Então é super importante que a gente reforce o lado positivo. Olha, eu também achava complicado, mas aí eu comecei a estudar, de fato, levar isso muito a sério e deu certo. Olha, vamos observar aqui como é que funciona, vamos lá, vamos falar com a teacher para saber como é que funciona isso aqui. Que a gente possa trazer estratégias, de fato, que a criança se sinta confortável em utilizar, sempre com reforço positivo. Sim. Quando tem a oportunidade de viajar, de assistir um filme e não entender e falar, olha, se você soubesse, se você estivesse estudando, né? Eu acho que cabe muito aí também. Sim, com toda certeza. Daí a gente vai para a ideia de todo tipo de exposição ao idioma. Nós temos, por exemplo, no colégio, 10 tempos. Não é? São basicamente 10 aulas aí que a gente tem em língua inglesa. Mas isso não quer dizer que vai parar aí. Sim. E que ele também vai internalizar 100% daquilo que é visto, pois todos nós aprendemos em ritmos diferentes, de formas diferentes. Então, por isso que o estímulo fora de casa, entender como que aquela criança tem acesso àquele idioma também fora do ambiente escolar é essencial. Super importante. Diante de tudo que a gente conversou aqui, a gente sabe que existe ainda alguns mitos, né? Qual é, vou fazer essa pergunta já direcionada para a Emily, qual é o principal mito com relação ao ensino bilíngue, à aprendizagem, ao aprendizado de crianças? São tantos, mas eu acho que o mito de que você não vai aprender a sua língua materna se você está estudando um outro idioma de forma simultânea é um dos principais. Tá? Então, como nós já falamos durante esse encontro, isso não existe. Não existe comprovação científica que diga que a maior parte das pessoas vai perder a sua língua materna se ela se ela aprender uma outra língua, tá? Então, esse é um grande mito. Porque, ao contrário, né? Tipo assim, a gente vai, de fato, potencializar o desempenho do cérebro, porque a gente está criando novas conexões. Existe um processo que se chama code switching, que seria quando a gente troca de uma língua para outra. Então, as crianças, por exemplo, como nós falamos, às vezes elas confundem uma palavra pela alta exposição durante a rotina, elas confundem uma palavra de português para inglês, e alguns pais ficam preocupados quanto a isso. Mas é um processo natural, é o que acontece com grande parte das pessoas que falam outra língua, então não precisa ficar preocupado com isso, não precisa apavorar. Queria trazer um exemplo, por exemplo, de algo que aconteceu. Sim. Recentemente, bem recente mesmo, teve o aniversário de um dos nossos alunos e geralmente as famílias fazem aquele aniversário e levam a turma inteira. E eles foram, não é, para esse aniversário e quando chegaram lá, a família tinha contratado um treinador de futebol. E ele teve lá um momento de motivacional, falando sobre a vida dele, e ele falou assim... pessoal, quem aqui fala inglês? Todo mundo levantou a mão, porque ele não sabia que a turma era bilíngue. E ele ficou, nossa, vocês falam inglês? Deixa eu ver. Quem aqui pode fazer uma tradução simultânea? Pois a aluna levantou e fez, eu posso fazer. Levantou e ele estava falando em inglês e ela estava falando e traduzindo de fato para português. E ele ficou sem acreditar. E as famílias ficaram tipo, nossa, tipo, como que isso aconteceu? Porque diariamente, de fato, é aquela ideia de como foi hoje? Foi legal. Como foi hoje? Hoje eu aprendi. Como foi? Entende? Mas as famílias viram aquilo acontecendo na prática e as mães mandaram para mim, Eduardo, olha o que é que tá acontecendo. E gravaram um vídeo da cena acontecendo. Mas aí é onde o que a gente acabou de falar. Não existe uma fórmula mágica. Para que a gente chegasse nesse ponto, de fato, as crianças se sentirem confortáveis o suficiente para traduzir, assim, tipo, na frente de todo mundo, ou utilizar o idioma na frente de todo mundo, teve um processo, né? De investimento de tempo, investimento acho que literalmente de tempo, né? Para que eles pudessem chegar nesse processo de desenvolvimento. De estímulo, né? Assim, de fortalecer o que eles já têm de mais forte, de melhor mesmo, e de trabalhar aquilo constantemente em sala. Então, de uma variedade de meios. Né? É aquela ideia, não é tipo, quando você vê, tá falando, não. Tipo,
Acontece processo. todo um Sim. trabalho. Quando a gente pensa assim no diferencial, o principal, ou pelo menos um deles, é o brincar, né? A forma lúdica de aprender. Mas o que mais a gente pode acrescentar nessa conversa? Nós podemos trazer a ideia da internacionalização do currículo, não é? Não é a ideia de trazer, de fato, um currículo de fora para colocar aqui no nosso contexto, né? Porque, de fato, o nosso currículo é brasileiro, nós trabalhamos baseados na BNCC, mas é trazer, por exemplo, as datas comemorativas que são super importantes. A gente vai trabalhar diversos aspectos culturais dos países de língua inglesa, por exemplo, como o St. Patrick's Day, não é? O St. Patrick's Day, basicamente, é o padroeiro lá da Irlanda, não é? E onde a gente tem, por exemplo, a gente vai falar sobre o Rainbow, que vai ser o arco-íris, a gente vai falar sobre o processo folclórico, que é a ideia do Leprechaun, não é? Onde a gente, de fato, vai fazer alusões, basicamente, ao nosso próprio folclore também. Não é que nós não temos o Leprechaun, mas lá eles têm. Entende? Aqui nós temos, por exemplo, o Saci, o Curupira. Então, tipo assim, a gente pode fazer conexões, basicamente, com esse processo do folclore, sabe? Com as histórias, com o próprio vocabulário, com a música, com a culinária desses países para dentro da sala de aula, né? É uma viagem sem sair da escola, quando a gente traz justamente essa ideia da internacionalização do currículo. Não é? Além disso, o processo, como a gente já vem mencionando, né, a ideia daí do tempo de exposição ao idioma é super importante. Então, a gente tem, por exemplo, 10 aulas onde a gente consegue trabalhar, tipo, uma exposição muito superior, por exemplo, a um cursinho. Por exemplo, não é trabalhando o conteúdo através do idioma e não, de fato, tipo, lidando ali com blocos de linguagem, não é? E daí a gente consegue trabalhar o processo da abordagem de temas familiares, né, para a criança. No caso, ela se sente pertencente, basicamente, ao conteúdo porque ela domina. Né? Ela pode revisitar aquilo que ela viu, por exemplo. A professora vai falar, a professora de português, né, que dá aula de língua portuguesa, vai falar ali no primeiro ano sobre pintura rupestre, por exemplo. No primeiro ano, as crianças visitam aquilo novamente e eles vão lidar com aquilo no quarto ano novamente. Mas eles já viram, tanto em língua inglesa quanto em língua portuguesa. Então, tipo, fica muito mais fácil, basicamente, a aquisição do conteúdo, porque aquilo já foi trabalhado nos dois idiomas. Entende? Então, assim, existem diferenciais na ideia da potencialização dos resultados, porque a criança está trabalhando ali, de fato. Mas se torna um processo de aprendizado mais ativo, porque, de fato, você sai E do ambiente apenas do material e dos conteúdos que são trabalhados em sala e vai agregando com outras áreas do conhecimento e ajudando a fazer conexões com o que eles já conhecem. A pergunta, assim, que não quer calar. Você conhece o verbo to be? Todo mundo conhece. Cara, não se aprende Você inglês usa? dessa forma. Não se aprende, né? Às vezes você passa, tipo, pasme, nós passamos basicamente 12 anos estudando a língua inglesa no colégio. 12 anos. E a gente sai do ensino regular, por exemplo, sem conseguir utilizar o idioma tranquilamente, né? De forma natural. Mas são 12 anos. Um tempo médio aí daria para você aprender 2 idiomas, né? 6 anos, 7 anos ali o tempo. Então, tipo, de fato, o que é que a gente pode fazer para que a gente possa potencializar esses resultados, né? De fato, o processo de ensino-aprendizagem é utilizar de forma natural. É trazer para o dia a dia, é, de fato, se comunicar e utilizar o máximo de tempo possível o idioma que a gente está praticando. E essa autoexposição na escola, com um estímulo adequado em casa, vai fortalecer ainda mais e propiciar esse aprendizado de forma mais interessante e ágil. A gente já ouviu muito essa ideia de parceria família-escola e ela é real. Precisa existir, né? Isso. De fato, tipo assim, é a gente trazer para a criança que aquilo é importante, que a criança vai utilizar aquilo e a família também utilizar. Não é? Sair colocando tag nas coisas, essa ideia aí não é sobre isso, sabe? Tipo, sei lá, armchair, or sofa, or TV. Não é sobre isso que a gente fala. É a ideia de utilizar de forma natural. Sabe? Tipo, cantar as musiquinhas, perguntar como foi o dia. E não só, aí vai uma dica, tá? Quer saber como foi o dia da criança? Pergunta, contextualiza. Fala assim, olha, hoje eu fui na padaria e o moço da padaria me falou que encontrou uma amiga que não via há muito tempo e ele ficou muito feliz. Aconteceu alguma coisa no seu dia que você também ficou muito feliz? Sabe? Contextualiza, porque aí a criança, a teacher falou tal coisa, a gente brincou disso, brincou daquilo, fiquei muito feliz. Então, traz sempre essa ideia da contextualização daquilo que aconteceu no seu dia e ela vai conseguir falar sobre, a criança, né? Vai conseguir falar sobre como foi o dia dela também. Muito bacana. Eu tinha um bloqueio muito grande com o inglês e uma vergonha de falar na frente das pessoas. Eu sei que tem muito adulto, principalmente na nossa geração, que pessoas que começaram a estudar já na vida adulta, que é o meu caso, eu tenho um bloqueio muito grande. E aí eu só percebi que eu tinha quebrado esse bloqueio a partir do momento que eu comecei a estudar todos os dias. Ah, really? So you speak English? No. So let's do it. Let's shift to English. Code switching. I'm sorry. Because
I need to study more. Oh, very nice. But you can do it. Yeah. You just need more time. Ai, eu preciso estudar mais. Porque é incrível como a gente acaba priorizando outras coisas, né? É o desafio do adulto. Precisa estudar, é importante para a vida profissional, mas a gente acaba priorizando outras coisas. Mas eu quero compartilhar um exemplo de um caso que eu achei interessante. Eu tenho uma amiga que ela é bilíngue, o filho também é bilíngue, é criança, e ela descobriu que o dono da padaria falava inglês também. E aí ela disse pra ele, olha, ele só fala inglês. Aí toda vez quando ia na padaria, ele era obrigado a falar, e ela estimulava, vai lá falar com ele. E ele era obrigado a falar inglês com o dono da padaria. Até que um dia, na hora que ele chegou, o dono da padaria estava atendendo um cliente, obviamente em português, e ele ficou... Ele aprendeu português? O que foi que houve? E aí aconteceu que foi muito do que vocês falaram aqui de trazer para o dia a dia. Uma situação natural. Uma situação totalmente natural. Pois é. E a mensagem final que eu quero que vocês deixem aí para os pais, principalmente para os pais também, que ainda tem dúvida. A criança tem 2 anos, 3 anos, não sabe, nem mal sabe desenhar e já tem aula de inglês. Será que precisa disso mesmo? Hoje nós falamos bastante sobre como falar uma outra língua tem diversos benefícios cognitivos e ele também amplia não só o repertório linguístico, mas o repertório de mundo do aluno. Então, o que vocês puderem fazer para incentivá-los, para trazer esses estímulos para o dia a dia, através de diversas mídias, através de viagens, se for possível também, vai ser super interessante, enriquecedor para a formação deles como pessoas, né, como seres humanos. Uhum. Exato. E assim, a fase basicamente do desenvolvimento da criança, não é? A criança não vai de fato aprender para trabalhar. A criança vai aprender de fato para conhecer sobre o mundo, para que a criança possa de fato vivenciar, tipo, assistir os filmes que gosta, ler os livros que curte, assistir as séries, entender de fato, tipo, curtir as músicas, não é? Que é um ponto bem importante também. Vamos ter cuidado com o processo. Entender as piadas quando estão conversando com outras pessoas. Sim, e as músicas também, porque às vezes a gente, tipo, coloca qualquer música, tá em inglês e coloca a criança para escutar, mas aí, tipo, a música tá falando coisas que não são muito bacanas, então, tipo... a gente vai reforçar basicamente essa ideia da seleção mesmo daquilo que a gente está consumindo, que a nossa família está consumindo. E além disso, um dos objetivos, né, do ensino bilíngue é de fato tornar o aluno um cidadão global, capaz de respeitar as diferenças e de fato conhecer a comunidade local, fazendo aí uma comparação entre o lugar que ele mora, o país que ele mora, a própria cultura e a cultura dos países falantes em língua inglesa. E quando nós falamos em comparação, é muito mais sobre entender o que é que nós temos como cultura e entender a cultura do outro, respeitando, encontrando pontos em comum. Exato. E ainda sobre música, você falou que o conteúdo da música às vezes não é adequado, mas além disso, às vezes o inglês também não é compreensível. Aí a criança não entende e acaba ficando desestimulada. Também pode acontecer isso. Exatamente. Não existe literalmente inglês sem música, né? Não existe a aprendizagem de um idioma sem música. Então é super importante que a gente traga esse processo da musicalização tanto dentro da sala de aula, né, na escola, tanto no contexto familiar. Tá indo ali, acordou, coloca a musiquinha pra tocar. Tá no carro, coloca a musiquinha pra tocar. Entende que é super importante que a criança, de fato, esteja exposta a esse processo. Porque a criança vai trabalhar o processo da audição, né? O listening dela em relação ao próprio idioma. O speaking também, ela vai estar treinando ali expressões, né? O vocabulário, basicamente, de musiquinhas que vem no material didático, por exemplo, é super importante porque traz exatamente aquilo que a criança tá vendo dentro da sala de aula. E ela vai trabalhar mais de uma habilidade ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa do exercício, né? Da musculação que nós estávamos falando pro cérebro. Além disso, podem-se notar que os materiais para essa faixa etária, para os alunos que são mais novinhos, possuem muitas músicas, justamente para trabalhar essa consciência fonológica. Então, trabalhar sons específicos e sons em contexto também. Então, é um ponto super válido. Sim, e assim, existem muitas linhas repetitivas. Daí a gente vai falar tanto em músicas, tanto em livrinhos, né, infantis, existem linhas repetitivas. Por exemplo, slippery fish, swimming through the water. E vai sempre repetindo aquilo. Sabe? Gulp, gulp, gulp. E quando você vê, de fato, a criança está repetindo aquilo, assim, de forma muito natural. Trazendo a musicalização para o dia a dia. E dentre tantos outros, como, por exemplo, Who took the cookie from the cookie jar? The yummy, sabe? E a criança vai, de fato, cantando e desenvolvendo o idioma de forma natural por conta própria. É super interessante. Exatamente. Os pais querem pesquisar alguma música na internet, por exemplo, para ouvir junto com os filhos. Vocês poderiam indicar algum artista que vocês dois gostam e falam assim, nossa, esse inglês é limpo, é fácil?
Deixa alguma dica aí pro pai, pra mãe. Existem canais, de fato, no YouTube que vão trazer uma seleção muito bacana de músicas adequadas para cada faixa etária, tá? Mas, além disso, o que a gente super recomenda é que as famílias trabalhem a música que é enviada através do material didático. Sim. Que as crianças cantam na escola já. Lógico, colocar uma musiquinha no material didático não vai se comparar com Believer, que é uma febre, basicamente, né? Tipo, as crianças adoram. First Things First Time, I Say, que é do Sim. Imagine Dragons, Isso. né? E daí, a gente precisa levar em consideração, lógico, que a musiquinha do que vem com material didático, ela não se compara basicamente a Believer, por exemplo, que as crianças amam, é uma febre. São propósitos diferentes, não é? Porque justamente quando alguma música é criada ou alguma rima é criada para um material didático, ela foi feita pensando naquele conteúdo que está sendo trabalhado dentro do livro. Então, por isso que é importante também ficar atento ao que o material já traz de conteúdo. Muitos pais, às vezes, não olham as informações que vem ali na contracapa, por exemplo, do material, que trazem algum tipo de código, instrução. Então, eu acho que conhecer esse livro, manuseá-lo, é um passo muito importante, justamente para ter acesso a esse tipo de conteúdo. É super importante. Então, let's everybody sing with our kids. It's so important. Uma afirmação que não tem como ser contestada. O conhecimento em outros idiomas, o conhecimento em inglês abre portas. Sim. E Abre esse portas tudo. para fazer amigos, para conhecer o mundo, para você ter a liberdade de fazer uma viagem, né, sozinha também. E aí eu não vou nem entrar na questão profissional, que hoje em dia é o básico, né? Isso. Tem que saber. Então, muito obrigada Nós que pela agradecemos. entrevista de vocês, pelo conhecimento, por compartilhar tanto conhecimentos e tanto incentivo, viu? Eu tenho certeza que nesse momento o pessoal aqui que está acompanhando a gente pelo podcast, com certeza disse, vou investir no inglês, vou investir no ensino bilíngue, porque vale a pena. Obrigada mais uma vez. So it was a pleasure, and I just hope to see you next time in English. Let's make it happen. Alright, é isso aí, pessoal. Ele disse o seguinte, que tá feliz, é um prazer estar aqui, espero o nosso encontro ser em inglês. E vamos fazer amigos, sim. Let's em do it. todos os Let's do idiomas. it. Muito obrigada a você também, muito obrigada, então, por nos acompanhar aqui. Você sabe, né? Esse é apenas um de vários episódios do nosso podcast que fala sobre educação, trazendo sempre temas pertinentes para a educação dos nossos filhos. Então, muito obrigada pela sua companhia. Segue, compartilha nosso canal. Estamos no YouTube e no Spotify. E tchauzinho, até o próximo episódio.